Aconteceu ontem em São Paulo um jantar de juristas, um jantar bastante cheio, em que Marta Suplicy foi a grande estrela do jantar. É muito provável que ela tenha sido convidada já faz tempo, antes de ter o seu nome extremamente debatido no Congresso do PT ocorrido no último final de semana. Então vamos imaginar, né? Juristas, muitos ligados ao PT, inclusive ligados a Fernando Haddad, convidaram Marta antes dela ser fortemente ventilada como a possível candidata do PT à Prefeitura de São Paulo. É claro, teria que retornar ao partido. Convidaram para um jantar ela se programou, aceitou ter ido ao jantar. Se ela não tivesse sido falada no Congresso do PT, ela seria mais uma pessoa do jantar. Só que ela foi muito falada no Congresso do PT. E o resultado básico disso, o resultado principal disso, é que ela se tornou a estrela do evento. Todo mundo queria conversar com a Marta, né? Todo mundo queria, enfim, conversar com ela, né? Quer dizer, a possibilidade dela. Por que as pessoas queriam conversar com ela? Porque ela se tornou a estrela de um evento dessa natureza. Basicamente, uma expressão, expectativa de poder. A expectativa de poder com a Marta é muito grande se ela for para o PT. Se ela não for para o PT e for candidata à prefeitura, Marta tem um determinado perfil psicológico, ela não vai ser vice de ninguém, não vai ser vice de Márcio França. A Marta não nasceu para ser vice, né? Então, em função de como ela é, né? É o que ela é. Então ela pode ir para qualquer partido, pode disputar a Prefeitura de São Paulo num PDT da vida, enfim, qualquer partido, há 4 anos atrás disputou no PMDB, ou pode disputar no PT. O PT tem os votos dele de São Paulo e a Marta tem os votos dela de São Paulo. Se ela disputar em outro partido, esses votos se dividem. Se ela for para o PT, retornar para o PT, esses votos se casam, ela leva o capital político e eleitoral dela, e o PT traz para ela o capital político e eleitoral do PT. Veja, neste jantar, as declarações de Marta foram todas elas declarações muito políticas, declarações que um político tradicional, um político tarimbado dá. Ela simplesmente disse: estou disponível. O papel que vocês me colocarem, que vocês... Foi dito isto, tá? Não exatamente com essas palavras, mas aqui, estou disponível, né? Estou na esquerda e disponível para as tarefas da esquerda. Tá? Basicamente foi o que ela disse, ela não fechou nenhuma porta. Então, nesta aproximação, ou melhor dizendo, reaproximação entre Marta e PT, a declaração dela é muito clara. Ela se colocou disponível para cumprir alguma tarefa que lhe venha a ser dada. Vale lembrar que na semana passada, antes de iniciar o Congresso do PT, Lula deu a seguinte declaração: Marta foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. Tá? Foi uma declaração muito clara, né? Ele sinalizando para Marta. E Lula, essas declarações, né, não são declarações que acontecem por acaso, foi um deslize, um erro, foi uma declaração pensada, evidentemente, né? E ele sabe quem foi prefeito de São Paulo nos últimos tempos, e ele coloca a Marta como a melhor prefeita. Então ele sinaliza claramente para ela, né? E é evidente, né, que coloca Haddad como um prefeito pior do que ela, né? A declaração é evidente nesta direção, tá? Então as portas do PT, ela não é que elas estejam totalmente abertas, elas vêm sendo abertas. Na medida em que o nome dela vai sendo falado, na medida em que ela vai a eventos desse tipo e se torna estrela do evento, na medida em que o Lula dá declarações, ela se torna assunto do Congresso do PT, é assunto deste vídeo. Você que está vendo o vídeo, talvez passe o vídeo adiante, vai debater com outras pessoas. Então, vai se formando lentamente a ideia de que as maiores chances de vitória da esquerda no município de São Paulo e do PT são com a volta de Marta Suplicy. E aí vale lembrar, eleição municipal, Brasil. Vamos nos recordar as eleições
que aconteceram, 2016, 2012, todas as que ocorreram. As eleições se dividem basicamente na eleição para São Paulo, município de São Paulo, e em todas as demais eleições. Infelizmente é assim, o Brasil é muito concentrado em São Paulo. Eu não estou falando isso assim elogiosamente, eu gostaria que o país fosse mais descentralizado. Bom, mas assim que é. Né? Então a eleição de São Paulo é uma eleição crucial. Na eleição de 2012, Dória venceu em primeiro turno, ele saiu da eleição como pré-candidato a presidente, né? Tamanha a importância de São Paulo. Tá? E no momento em que Marta decide se colocar disponível, vamos imaginar aqui um contrafactual, ou pelo menos imaginar um futuro possível, não um contrafactual, mas um futuro possível. Se Marta realmente entra no PT, ela será a candidata mais falada do Brasil. Ela será o centro das atenções de toda a mídia brasileira na eleição municipal. Primeiro, porque saiu do PT e voltou ao PT. E aí vai ter toda a mídia em torno dela, do que ela fez prejudicial ao PT quando ela saiu do PT, em que condições ela volta. Só isso vai chamar a atenção para o nome dela de uma maneira absolutamente brutal. Que inclusive são assuntos que não interessam para o eleitor de Marta e do PT. São eleitores que não ficam acompanhando a política tão intensivamente como nós aqui que estamos nessa interação. São eleitores mais pobres, eleitores da periferia, eles não estão nem aí para isso. Né? Eles têm aqueles dessa região que querem votar no PT e tem aqueles dessa região que querem votar na Marta. Então essa combinação é que dará força eleitoral a esse eventual retorno. Então ela se tornará o principal nome da campanha eleitoral nacionalmente falando. Né? E eu imagino que logo de cara ela será muito competitiva e é possível que as primeiras pesquisas realizadas com o nome dela, desde que dentro do PT, ela venha até já ficar claro que ela poderá ir por um segundo turno. Tá? Mas ela será o nome mais falado. O PT atrairá todos os holofotes para o partido caso Marta retorne ao partido e dispute a eleição municipal de São Paulo. A eleição municipal de São Paulo ela é importante por diversos fatores. O município de São Paulo, o maior município do Brasil, onde está praticamente toda a mídia nacional, ela está sediada no município de São Paulo. Mercado financeiro sediado no município de São Paulo. Então, a repercussão do município de São Paulo é imensa. O PT, portanto, sabe da necessidade de ter Marta de volta, ele não pode se dar ao luxo de ter um candidato novato, um candidato não experimentado. Haddad seria o candidato. Haddad até agora não se colocou como candidato a prefeito de São Paulo. Ele vem se colocando como candidato a presidente. Olha, na minha visão, eu acho um erro crasso de Haddad. Eu acho que quem não se coloca vai perdendo oportunidades e a caravana vai passando. Quem não quer ser candidato a prefeito agora pode não ter a chance de ser candidato a presidente lá na frente. Colocar-se disponível para o partido, colocar-se disponível para uma tarefa é algo fundamental no mundo da política. E não colocar-se pode ser um tremendo tiro pela culatra, tá? Mas enfim, é uma decisão pessoal dele. Na avaliação de Haddad, pelo menos até agora, cumpre não se colocar candidato a prefeito de São Paulo, porque tanto perdendo quanto ganhando, isso dificultaria enormemente a sua candidatura a presidente. A minha visão é o contrário dessa, repito. Eu acho que não se colocando, ele dificulta enormemente a sua candidatura a presidente. A caravana pode passar e a caravana atropela quem estiver na frente. E quem é que está na frente? Quem fica parado. Tá? Não ser candidato a prefeito, do ponto de vista de Haddad, na minha visão, é ficar parado. Bom, mas enfim, é uma decisão dele, pelo menos até agora, repito. Marta, ela não fechou as portas de voltar para o PT. Lula tem sinalizado claramente nesta direção. Os passos têm sido dados e esse passo midiático é muito importante. Por quê? Porque a ideia de Marta voltar ao PT vai sendo colocada dentro do partido, mais amplamente na mídia, nas mídias sociais, em vídeos como esse, as pessoas vão debatendo. É o debate, né? É o amadurecimento
de uma eventual decisão, tá? Então o debate permite isto, permite que pessoas que sejam contrárias expressem sua opinião, pessoas a favor expressem sua opinião, elas discutam, eventualmente haja persuasão. Eu mostrei esses mapas, eu publiquei em minhas redes sociais, publiquei no meu canal de YouTube, lá no Seção Comunidades, publiquei no meu Twitter. A Marta, ela derrotou o Haddad. Quando você compara só as duas votações na eleição de 2016, a votação de Marta foi maior do que a votação de Haddad nas regiões mais pobres no município de São Paulo, e a de Russomano também. Então, Russomano e Marta tiveram maior entrada naquele voto tradicionalmente do PT, que é o voto popular das populações mais carentes, mais pobres, do que Haddad. A região eleitoral que Haddad foi mais votado na eleição de 2016 foi a região de Pinheiros, Vila Madalena, enfim, uma região distante do eleitorado tradicional do PT. Um candidato tradicional do PT, os são mais votados aonde? Na extrema Zona Leste, na extrema Zona Sul, lá em Parelheiros, na Zona Sul, a extrema Zona Leste, Guaianazes, São Mateus, São Miguel, enfim, são regiões eleitorais, distritos eleitorais muito pobres, os mais pobres de São Paulo, Itaim Paulista. E isso não aconteceu com a candidatura Haddad em 2016. Então, é nesse sentido, e aconteceu com Marta. Marta, quando foi prefeita, adotou inúmeras políticas públicas que favoreceram, e a população pobre percebeu assim, favoreceram a população pobre. CELS, escolas de alta qualidade para os pobres, para as pessoas pobres, não apenas os ricos, ela sinalizou isso claramente, merecem ou deveriam ter ensino de qualidade. Os corredores de transporte, o bilhete único que permitiu a população se deslocar mais, gastando menos. Os corredores de transporte foram fundamentais, porque diminuiu o tempo de deslocamento, principalmente para aqueles que moravam mais distante do trabalho. E essas pessoas têm seus depoimentos de vida, dizendo que antes da Marta elas ficavam menos tempo com a família, que tinham que gastar a maior parte do seu tempo se deslocando. Depois da Marta isso mudou. Elas puderam fazer diferente, ficar mais tempo com a família e menos tempo se deslocando. Então a Marta é mais vista pelo eleitorado do município de São Paulo como alguém mais comprometido com os pobres, pelos próprios pobres, né, no julgamento dos pobres, na percepção de quem é mais pobre, do que Fernando Haddad. E isso para o PT é particularmente importante. Olha, e é para Marta também. É nesse sentido, né, que o figurino se encaixa na pessoa, né? A mão e a luva, a fome e a vontade de comer, né? As coisas combinam. Então, um retorno da Marta para o PT seria bom não só para a Marta, mas também para o PT. Ou seria bom não só para o PT, mas também para a Marta. Esse debate vem se amadurecendo. Não será surpresa para mim. Algumas pessoas acham que a Marta poderia vir a ser vice do Márcio França. Olha, é claro que tudo é possível, né? As coisas nesse momento estão em aberto. Nós estamos debatendo aqui uma das possibilidades. Agora, a Marta não tem muito esse perfil psicológico de ser vice de ninguém. Ela pode até mudar, abdicar disso. Não é algo simples, não é algo trivial. Por que ela aceitaria ser vice de Márcio França, podendo ser cabeça de chapa do PT? Né? Não é uma coisa que combine com a Marta tendo essas duas possibilidades na mão. No PT, inclusive, figuras importantes de dentro do partido, eu chamo a atenção para Gilmar Tato, da família Tato, já declararam aí no Congresso do PT apoio a Marta, caso ela de fato queira retornar ao PT e ser a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo. Então, o partido internamente já vem se movimentando para aceitar essa eventual decisão, essa eventual solução para a corrida municipal de São Paulo. Eu, particularmente, acho que seria uma excelente solução. Eu acho que o PT assumiria o protagonismo da eleição municipal no Brasil, tendo a Marta candidata a prefeita de São Paulo. Eu acho que isso aconteceria muito rapidamente. A Marta atrairia todos os holofotes da campanha municipal do ano que vem. E ela teria total condição de ir para o segundo turno e ser competitiva no segundo turno. Uma disputa entre PT e alguém da direita ou da centro-direita. Inclusive, o João Dória já até mostrou preocupação com isso,
querendo fazer uma aliança entre Bruno Covas, candidato a prefeito, e Joyce Hasselmann, candidata a vice. Já é efeito Marta essa preocupação do governador Dória. Então era isso que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, eu acho que vem se amadurecendo essa decisão e eu acho que com o passar do tempo ela vai se tornando a mais provável das decisões, tanto do ponto de vista do PT quanto do ponto de vista da Marta.